Olá! Para a gente entender a formação do Brasil de hoje, é simplesmente fundamental olhar para a economia do Império. Nesses 67 anos, ali entre 1822 e 1889, foram criadas estruturas, sabe? As vigas mestras da economia que acabaram moldando e muito o nosso desenvolvimento. Vamos mergulhar em como isso tudo aconteceu. A pergunta central que vai guiar toda a nossa análise é essa aqui. Afinal, sobre quais pilares a economia do Império foi construída? Entender isso é a chave para a gente decifrar as escolhas, as contradições e, claro, o legado que esse período deixou para nós. Então, para responder essa pergunta, a nossa análise vai seguir um caminho bem definido, em 5 etapas. A gente começa com o panorama geral, aquela herança colonial, sabe? Depois vamos fundo nos pilares da produção: terra, trabalho e capital. Na sequência, a gente vê o que realmente movia a economia, o papel do Estado nas finanças e, por fim, a gente fecha com um balanço geral do legado desse período. Olha, é crucial entender que, ao se tornar independente lá em 1822, o Brasil não partiu do zero, de jeito nenhum. A economia imperial já nasceu herdando as marcas profundas de 300 anos de colonização, ou seja, uma estrutura baseada nos grandes ciclos como açúcar e ouro e, o mais importante, uma força de trabalho que era, na sua esmagadora maioria, escravizada. No momento da independência, o cenário já estava bem claro. O Brasil era uma nação agroexportadora. E um novo protagonista já começava a roubar a cena: o café. Cultivado ali no Sudeste entre 1821 e 1822, o café já tinha ultrapassado o valor das exportações de açúcar e algodão. Quer dizer, o modelo que ia dominar o século inteiro já estava sendo estabelecido. Vamos agora analisar os fatores de produção que realmente formaram a espinha dorsal dessa economia. É a interação entre terra, trabalho e capital que nos dá a chave para entender como o império funcionava na prática. O pilar do trabalho era marcado por uma tensão, uma contradição fundamental. De um lado, o trabalho escravo, que era a base de tudo, especialmente nos cafezais. Do outro lado, uma transição assim, muito lenta e complexa para o trabalho imigrante, que só ganhou força mesmo na segunda metade do século, muito como uma resposta à pressão crescente pelo fim da escravidão. Esse número aqui é muito, mas muito revelador. Com o fim do tráfico de escravizados vindo da África em 1850, a demanda por mão de obra nos cafezais do Sudeste não parou, certo? Ela foi suprida por um gigantesco tráfico dentro do próprio Brasil. Cerca de 200 mil pessoas escravizadas foram compradas das lavouras em declínio do Nordeste e levadas à força para o Sudeste. Isso não só sustentou o ciclo do café, como reconfigurou toda a demografia da escravidão no país. E não é coincidência nenhuma que no mesmo ano do fim do tráfico atlântico surge a Lei de Terras. Essa lei foi um marco. Ao proibir que terras públicas fossem adquiridas por posse, permitindo apenas a compra, ela serviu a um duplo objetivo estratégico da elite agrária. Primeiro, consolidou o latifúndio. E segundo, e talvez mais importante, ao dificultar o acesso à terra, garantiu que os imigrantes e os libertos continuassem sendo uma força de trabalho disponível para as grandes fazendas. E o terceiro pilar, o capital? Bom, ele vinha majoritariamente de fora, principalmente da Grã-Bretanha. E esse capital foi simplesmente essencial para construir a infraestrutura que a economia do café precisava. Ferrovias para escoar a produção, portos modernos, serviços urbanos. O salto no investimento foi exponencial, passando de 1,3 milhão de libras em 1830 para mais de 40 milhões em 1889. Isso mostra como o Brasil estava cada vez mais integrado na economia global da época. Ok, vimos os ingredientes da economia. Agora vamos analisar os resultados. Quais eram os setores que, de fato, movimentavam a atividade econômica do Império? Essa tabela aqui, ela conta em números a principal história econômica do Império. Reparem só na ascensão meteórica do café. Ele sai de menos de 20% das exportações para mais de 60% no finalzinho do período. E, ao mesmo tempo, a gente vê o declínio claro dos produtos tradicionais da colônia, como o açúcar e o algodão. A economia brasileira se tornou, sem sombra de dúvida, a economia do café. Esse gráfico reforça visualmente o que a gente acabou de ver. Ao final do Império, a dependência do café era, assim, avassaladora. Mas é interessante notar também o surgimento da borracha já como uma fatia relevante. É um sinal do ciclo que ia ganhar muita força na virada para o século XX. E a indústria existia? Sim, claro que existia.
principalmente em setores de bens de consumo mais simples, como tecidos e alimentos, mais voltados para o mercado interno. Só que a escala era modesta, sabe? O papel dela na economia geral era bem secundário, completamente ofuscado pela força gigantesca do complexo agroexportador. Vamos agora mudar um pouco a nossa lente e olhar para a gestão macroeconômica. Qual era, afinal, o papel do Estado Imperial nas finanças, na moeda e na condução da economia como um todo? A análise das finanças públicas revela uma característica central da gestão do Império. Olhar para as fontes de receita e as principais despesas do governo nos mostra não só as prioridades do Estado, mas também as suas vulnerabilidades estruturais. E uma delas era, sem dúvida, a dependência do setor externo. O ponto crucial é este aqui. A principal fonte de dinheiro do governo vinha dos impostos sobre a importação. Mais da metade de tudo que o Estado arrecadava dependia dos produtos que entravam no país. Isso criava uma dependência direta. Para o governo ter receita, o país precisava exportar muito, para ter dinheiro para poder importar. Era um ciclo. E aqui entra um conceito econômico que é fundamental: os termos de intercâmbio. Na segunda metade do século, o Brasil se beneficiou enormemente de uma melhora nessa relação. O que isso quer dizer na prática? Que o preço do nosso principal produto, o café, se manteve forte lá fora, enquanto os preços dos produtos industrializados que a gente comprava, principalmente da Inglaterra, caíram. Ou seja, com a mesma saca de café, o Brasil conseguia comprar mais coisas. Foi um ganho real de poder de compra para o país. Bom, estamos chegando ao final da nossa análise. Agora é a hora de juntar todas as peças, sintetizar as transformações, as profundas contradições e, claro, o legado duradouro da economia imperial brasileira. Se a gente tivesse que resumir a estrutura econômica do Império, veríamos alguns elementos bem interligados. No centro de tudo, o café, cultivado em grandes latifúndios. Esse modelo só era viável por causa da mão de obra escravizada. O sucesso de tudo isso dependia do comércio com o exterior e do capital estrangeiro. E, claro, todo esse dinamismo se concentrou no Sudeste, o que acabou aprofundando ainda mais os desequilíbrios regionais do país. E só para colocar esse desenvolvimento em perspectiva, esse dado aqui é muito forte. No final do Império, apesar de todo o crescimento da economia cafeira, o PIB per capita do Brasil era mais ou menos metade do norte-americano. E a distância era ainda maior em relação à maior potência da época. O nosso PIB per capita era só 1/5, 20% do nível do Reino Unido. O abismo de produtividade em renda ainda era enorme. E para a gente fechar, fica essa reflexão. A dependência de commodities, a concentração de terras, as desigualdades regionais. Quando a gente olha para a estrutura econômica do Império, será que, de muitas formas, não estamos olhando também para os desafios estruturais do Brasil de hoje? Fica aí a pergunta.